De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, a população indígena no ABC é de 2.358 pessoas, em meio a mais de 2.500.000 habitantes. No entanto, a ONG Opção Brasil, que cuida do programa Índios na Cidade, afirma que o número na região pode chegar a 8.000 índios, de 33 etnias. Você pode encontrar, com certeza, mais de 1.000 indígenas em São Bernardo, mais de 1.000 indígenas em Santo André, mas existe uma grande concentração em Diadema e Mauá também. Os indígenas vão para as grandes cidades em busca de oportunidades de trabalho e de estudo. No ABC, eles vivem nas áreas periféricas e precisam se adaptar aos costumes urbanos. Esses indígenas que vêm para a cidade, ele não deixa de ser indígena. Só que ele tem que se adaptar a uma realidade que não é a dele. Tá? Não dá para ele, por exemplo, ficar andando de cocar lá na Jurubatuba, em São Bernardo. Porque senão ele vai virar alvo de chacota, que é uma coisa que a gente mais combate. Preconceito, os conceitos que são colocados como pré-conceitos nas escolas, na educação, na história do Brasil. Então ele não vai fazer isso, ele não vai andar de saia de palha. Então ele se adapta. No ABC, a única aldeia reconhecida pela FUNAI fica em São Bernardo, no território Tenondé-Porã, que é uma ampliação da aldeia Crucutu, que fica em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Mas o local ainda não foi homologado pelo Ministério de Justiça. Isso fez com que alguns desses indígenas começassem novamente a ocupar espaços do lado de São Bernardo. E aí hoje existem praticamente 2 espaços ocupados realmente em São Bernardo, que é o território Guirapaju, e o território Raio do Sol. O objetivo do programa Índios na Cidade é criar mais políticas públicas para as populações indígenas, auxiliá-los nas questões administrativas e fazer com que a cultura e os costumes sejam reconhecidos. É uma coisa bem aparente isso, para mim, Eu era do tipo que ficava isolado, assim, vamos dizer assim, porque a minha cultura é assim, de viver isolado, de não ter muitos contatos. E recentemente entrei nessa atividade, com a ONG, na administração, e eu percebi a minha evolução na aquisição de conhecimentos, na parte administrativa, e na minha evolução em dialogar, porque antes eu não dialogava. O preconceito, a falta de terras e o contato com outras culturas são alguns dos desafios dos indígenas na Grande São Paulo. O maior desafio é fazer com que a sociedade reconheça o indígena como ele é e não como ela quer que ele seja. O outro é também fazer com que o indígena reconheça a sociedade que ele está inserido e, através desse reconhecimento, ele busque seus espaços, tenha realmente sua autonomia gerada de fato. Em São Bernardo, um território urbano, a cultura indígena ganha espaço no Centro de Referência de Culturas Populares Tradicionais, com a 10ª Semana dos Povos Indígenas. Até o dia 30 de abril, ficará exposto uma série de fotografias do indigenista e historiador Paulo Porto Borges sobre o cotidiano das comunidades guaranis na América do Sul. Além disso, haverá um workshop sobre o uso de materiais indígenas no ensino regular, exibição de filmes, leituras de contos e visitas monitoradas nas aldeias Crucutu e Barragem. A ideia é que o visitante conheça um pouco do cotidiano guarani, mas não fora do seu contexto, mas dentro do seu contexto. Então ele vai conhecer a aldeia, como é que se dá o cotidiano, por exemplo, de encontros, por exemplo, a casa de reza, no Crucutu, por exemplo, não se permite que se filme dentro da casa de reza, mas ele fala um pouco de como é, tal, porque lá é o espaço do sagrado. O Centro de Referências Populares mantém sempre contato com as aldeias da região e Kedley reconhece que a proximidade com os centros urbanos afeta a cultura do povo guarani. Toda cultura que entra em contato com outra, ela sofre processos de transformações, ressignificações, apropriações, que a modificam, mas dependendo da forma que ela acontece, sem contudo a descaracterizá-la. É o que acontece com os guaranis.
E na visão de quem se divide em dois mundos, aldeia e cidade, a teoria se confirma. Mas também contribui um pouco, né? Porque nisso a gente também consegue adquirir algum conhecimento não indígenas, né? Que aí a gente usa esse conhecimento nos poucos empregos que aparecem dentro da aldeia, né? E o negativo é que conforme vai convivendo assim, com mais frequência, acaba perdendo a língua, né? E isso é uma coisa que a gente não quer perder, né? E a gente está lutando para isso, para manter a nossa cultura, a nossa sabedoria e principalmente as nossas línguas.